Olá, queridos amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos ao ciclo de estudos da Mediunidade do Conselho Espírita Internacional. Bom, só para relembrar, esse programa é uma iniciativa da área de estudo e prática da mediunidade do SEI e dedicada ao estudo sério, responsável e fundamentado nas obras espíritas, sempre à luz da orientação dos espíritos superiores. Sabemos e relembrando mais uma vez que o estudo é conduzido pelo nosso querido companheiro Jacobson Trovão, a quem agradecemos por toda a dedicação e profundidade. Jacobson, como você está hoje? Muito bem, graças a Deus, agradecendo a oportunidade de estar com você aqui, Márcia, e estudar um pouquinho de mediunidade. Muito bom. E para todos aqueles que estão nos acompanhando, né, Jacobson, a gente quer lembrar que nossos encontros, eles acontecem semanalmente, às terças-feiras, e se quiser, eu recomendo subscrever no canal, clicando no sininho para receber as notificações de cada episódio, e que durante o programa, você já pode ver aqui, que existem o QR Code que você pode ir lá e enviar suas perguntas, ou também pelo chat, né? E estaremos coletando as suas perguntas e o Jacobson as responderá no episódio seguinte. E queria também dizer que estamos muito felizes, porque o nosso programa, que tem um conteúdo original em português, está sendo legendado em várias línguas. Eu acho, deixa eu ver se eu me lembro, né? Inglês, espanhol, italiano, alemão e holandês. Muito obrigada a todos que estão na equipe da tradução, porque esse esforço é um esforço conjunto das diversas federações espíritas que compõem o SEI. Jacobson, a gente vai continuar o tema mediunidade na infância e juventude, reconhecimento e orientação segura, né? E é muito interessante o que já foi abordado, mas você hoje dará continuidade às reflexões anteriores. E, de acordo com minha lembrança, meus pensamentos, né? A gente viu que no episódio anterior, o senhor, explorou a mediunidade na infância, ela como expressão do espírito em desenvolvimento. Isso é muito importante, porque dentro daquela discussão, você trouxe que, como seres em contínua evolução psíquica, além dessa única encarnação, o que acontece? A criança, em fase de adaptação do corpo físico atual, vivem experiências mediúnicas intensas, muitas vezes de natureza anímica, mas captando as influências espirituais, as influências do ambiente familiar. E você, Jacobson, destacou muito sobre o cuidado com os possíveis processos obsessivos e como é importante a harmonia do lar. Não é? Então, nessa continuação desse tema tão importante, gostaríamos de ouvir, estou assim super ansiosa para escutar as orientações sobre a juventude. Jacobson, obrigada, a palavra é tua. Obrigado, Márcia. Hoje nós vamos focar na juventude, no jovem, a mediunidade manifestando na juventude ou nas suas expressões de juventude. Como nós vimos, a mediunidade, ela surge logo na infância porque nós reencarnamos médiuns. É inerente à nossa estrutura, então nós não nos tornamos médios no sentido geral da expressão, diferenciando, obviamente, da mediunidade ostensiva. Então nós vamos ver que na juventude a mediunidade não surge, mas ela se intensifica de forma objetiva, podendo ter expressões ostensivas com fenômenos observáveis,
Mas a mediunidade latente, a mediunidade natural, né, de que todos somos portadores, vai também estabelecer influências no desenvolvimento, na formação do jovem. Mas nós precisamos definir o que é jovem, porque essa definição ela tem variações. Em organismos internacionais, por exemplo, a ONU considera a juventude de 15 a 24 anos de idade. Aqui no Brasil, nós temos uma variedade de 15 a 29 anos, antes de completar os 30, nós temos a juventude. Na Argentina, no Chile também seria mais ou menos essa idade. Nos Estados Unidos não há uma definição legal única, podendo variar de 15 a 24, 16 a 29. A União Europeia considera também esse período de 15 a 29 anos como período de juventude. Mas para que a gente possa tratar do tema de forma mais clara e objetiva, nós vamos utilizar a expressão adolescência, que seria o jovem adolescente, que nós teríamos como marco mais ou menos os 18 anos de idade, que seria a referência da responsabilidade civil, mais ou menos geral. Claro que em alguns países há uma variação, né, na redução da responsabilidade civil, mas nós precisamos identificar a questão da adolescência para adentrarmos na análise do jovem adulto, que seria o período pós-adolescência, não é? Então, a partir dos 18 anos de idade. Então, tratando do tema assim, nós vamos verificar a mediunidade na adolescência ou no jovem adolescente e a mediunidade no jovem adulto, para que dessa forma a gente defina bem as expressões, porque o tratamento da mediunidade nesses períodos de desenvolvimento é diferente, né? E é o que a gente vai buscar analisar. Estudos têm indicado que o cérebro ainda está em formação até os 25 anos de idade. Então, psicologicamente, nós vamos ver que há uma variação, né, na análise do processo de maturação no desenvolvimento humano e que aí deve ser considerado também para a análise da questão da mediunidade. Mas no plano espírita, Kardec também analisou a questão da adolescência e da fase adulta. Na questão 385 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta muito interessante, importante para os nossos estudos relacionados à mediunidade. Qual a razão, pergunta Allan Kardec, da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? E aí os benfeitores espirituais dão uma resposta muito importante para a compreensão psicológica do ser humano. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era.
Esta frase resume, então, o entendimento de que aquele período de adaptação ao corpo físico observável na infância se consolida na adolescência, se planifica na idade adulta. Com isso, o espírito, então, expressa no corpo físico as suas tendências, seus anseios, a carga de aprendizado que ele traz de vidas passadas, que vai agora repercutir em forma de envolvimento com os fatores da vida, que vão ser influenciados, não é, pela interpretação que o jovem deve fazer de toda a gama do passado que ele traz, em confronto com a educação que recebeu nesta encarnação, com a influência do ambiente que vive, com os fatores que lhe chegam em forma de indução, em termos de comunicação, em termos de relacionamento. Então há como que um enfrentamento do passado com o presente. E é isso que gera uma modificação no caráter. Espíritos dóceis em vidas passadas, que não trazem uma gama de atitudes mais infelizes e complexas de vidas anteriores, vão naturalmente expressar, não é, na vida presente um processo de convivência, de harmonia. Aqueles outros que trazem um passado mais complexo poderão ter sentimentos ou tendências que lhes marquem o modo de ser, mas que seguramente vão sofrer uma influência muito positiva se receberam a família, dos responsáveis, uma orientação segura na adolescência que lhes possam auxiliar na vida adulta. Então, Allan Kardec continua anotando o pensamento dos espíritos e ainda na questão 385, ele anota na continuidade da resposta: não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E contudo as amais e acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos, de tal forma que o amor que uma mãe dedica aos seus filhos é considerado o maior amor que uma pessoa possa ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois é isso que vou explicar. Desde, porém, que os filhos não mais precisam da proteção e da assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, seu caráter real, individual, ressurge em toda a sua nudez. Esse caráter conserva-se. Bom se era fundamentalmente bom, mas sempre colorido de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Então, nós temos aqui uma anotação de Allan Kardec. Eu não li toda a resposta da questão 385, porque o espírito vai analisar aqui ainda a questão da docilidade da criança, não é? Nesse período, que faz com que se atraia toda uma simpatia para com elas, e Kardec, então, faz
uma análise bastante alongada sobre a questão. Eu trouxe aqui apenas um trecho, quando ele fala dessa questão do caráter que ressurge e que vai sofrer, portanto, a influência na sua manifestação da educação que recebeu. E aí, partindo para a questão da mediunidade, no livro dos Médiuns, Allan Kardec analisa a questão do exercício da mediunidade quando ele pergunta aos espíritos em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? E os espíritos respondem: não há idade precisa. Isso depende inteiramente do desenvolvimento físico e, mais ainda, do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos que serão menos afetadas pela faculdade mediúnica do que algumas pessoas já formadas. Falo da mediunidade em geral, pois a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. A escrita tem outro inconveniente, o que resulta da própria inexperiência da criança, caso ela queira praticá-la sozinha ou fazer disso um brinquedo. Esta matéria está no item 221 de O Livro dos Médiuns. Então, quando Allan Kardec recebe informação de que a mediunidade, o seu exercício, não teria uma idade precisa, vem corroborar com o entendimento de que, na adolescência, a mediunidade já começa a ficar mais evidente em função da sensibilidade natural dessa idade, decorrente da alteração hormonal. E aí nós temos uma influência nesse equilíbrio hormonal da glândula pineal ou epífise, que nós já sabemos como a glândula intermediadora da ação do espírito sobre a matéria. Sede do sentido novo, onde a mediunidade ficaria mais evidente ou expressa por ser o elemento de ligação entre o espírito e o corpo físico. Ora, então, associado ao entendimento que nós vimos aqui, na questão 385 de O Livro dos Espíritos, de que essa mudança na adolescência decorre do passado que fica mais evidente, o patrimônio de vidas passadas evidente na presente encarnação, associada às mudanças neurobiológicas que acontecem no indivíduo. Fisiologicamente, há toda uma mudança que também gera alterações psicológicas. Então, o jovem adolescente, ele fica mais sensível, mais aberto a influências externas. Então, essa sensibilidade natural que o organismo permite ao espírito se associa a uma sensibilidade maior da dimensão espiritual. E isso Kardec observou. Adolescentes expressando mediunidade, inclusive ostensiva. Não podemos esquecer, no livro Fatos Espíritas, as pesquisas que William Crookes fez com a manifestação do espírito Kate King. A médium, ela tinha 15 anos de idade e ela se prestava ao trabalho desse pesquisador inglês que fez experiências com a médium por cerca de 3 anos consecutivos.
nós vamos ver, então, a jovem Florence Cook, não é? Sendo uma médium de potencial excepcional. Kardec já havia notado, como nós vimos no livro dos médiuns, que o exercício do fenômeno de efeito físico nessa idade pode comprometer a saúde pelo desgaste. E é interessante que William Crookes registra, em alguns momentos do livro, que a saúde da médium, não é? Muitas vezes ficou comprometida. Ele chegava a observar que havia uma variação, por exemplo, pulmonar. Ela estava, durante uma das suas sessões, com grave bronquite, diz ele, e ele ausculta, então, o pulmão da médium, verifica isso, que ela não estava bem, e verifica o pulmão do espírito Kate King. A respiração dela era mais natural, não tinha nenhum comprometimento orgânico. Isso fez com que ele identificasse a autenticidade do fenômeno mediúnico, mostrando que realmente era uma outra personalidade e não uma projeção da própria médium, uma fraude, não é? Porque o ritmo de respiração do espírito, Kate King, era completamente diferente da médium. Ele observou, inclusive, batimentos cardíacos. Ele disse que o pulso da Kate King, espírito materializado, batia regularmente 75. E a da Florence Cook, os batimentos chegavam a 90 por minuto. Então, foi uma das observações. Mas ela tinha 15 anos de idade. Então, realmente, percebia-se o fenômeno. Ora, o estudo desse fenômeno, nessa idade, compôs a pesquisa de Allan Kardec. Por isso, os espíritos disseram que não há, assim, uma idade em que essa mediunidade vá surgir. Não há uma idade precisa. Como disse, em função do que eles tinham observado. Obviamente, não querendo dizer com isso que o adolescente deva ser conduzido à reunião mediúnica, que é a ressalva que os espíritos colocam na continuidade da resposta, quando eles dizem que depende inteiramente do desenvolvimento físico e do desenvolvimento moral. Ou seja, é preciso que existam condições orgânicas satisfatórias e que esse período de desenvolvimento na adolescência não permite com muita segurança, e como nós estamos observando, o amadurecimento neurológico é mais tardio. E o espírito ainda coloca aqui o desenvolvimento moral. A expressão desenvolvimento moral se refere a um desenvolvimento em termos de maturidade espiritual, maturidade psicológica. A palavra moral aqui não está se referindo exclusivamente a costumes de uma sociedade, mas aos aspectos espirituais. Então, seria uma maturidade do senso moral desse adolescente. Que a gente viu, por exemplo, em Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que manifestaram a mediunidade de forma clara e objetiva na adolescência. No entanto, eram espíritos muito amadurecidos e missionários. Nós vamos ver o mesmo fenômeno na adolescência com Ivone do Amaral Pereira. Mas nós não podemos tomar
esses espíritos como regra geral. Porque, como disse, são espíritos missionários, que já trouxeram desenvolvimento moral ou espiritual de outras vidas. É interessante anotar isso para que a gente entenda a possibilidade do fenômeno e a diferença entre você indicar o exercício do fenômeno indiscriminadamente. Porque o compromisso com a mediunidade não é algo que se abraça hoje e dispensa amanhã. É o compromisso de uma vida. E na adolescência, a exposição do adolescente a uma atividade mediúnica objetiva pode sim gerar comprometimentos para a vida inteira, tanto orgânica, quanto psicológica, quanto espiritual. É por isso que os espíritos analisam o fato mediúnico. Eles dizem, há crianças de 12 anos que serão menos afetadas pela faculdade mediúnica do que algumas pessoas já formadas. É fato. Mas isso não é geral. Isso é uma observação do que existe. E aí o espírito aqui faz aquela ponderação do cuidado que se deve ter para não se brincar com mediunidade. E realmente é um risco. A gente vê alguns adolescentes brincando, fazendo aquela brincadeira do copo, né? Atraindo espíritos e movimentando o copo para a formação de palavras. Isso é um grande perigo, porque nós temos que lembrar que só espíritos inferiores promovem fenômenos de efeitos físicos. E que quando não se tem um objetivo sério, você atrai espíritos inferiores. Que é o que a observação de Kardec aqui no item 222 de O Livro dos Médiuns. Porque Kardec observava o fato e fazia sua análise. De fato, existem médiuns adolescentes atuando, à época de Kardec. E aí ele faz a seguinte análise dessa questão. A prática do espiritismo, como veremos mais adiante no Livro dos Médiuns, requer muito tato para que sejam desfeitas as tramas dos espíritos enganadores. Se até homens maduros são iludidos por eles, mais expostos ainda se acham à infância e à juventude, em virtude da própria inexperiência da idade. Então, Kardec observou o fenômeno, obteve a resposta dos espíritos dessa possibilidade do exercício mediúnico na adolescência, mas traz a análise das consequências dessa atitude se colocar um adolescente, porque ele naturalmente observou o risco que a inexperiência da idade, não é, faz com que possam surgir processos obsessivos perigosíssimos. O risco do contato com a dimensão espiritual inferior. E Kardec continua comentando: sabe-se disso que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espíritos sérios. O que ele quer dizer? Que o recolhimento é uma... Que recolhimento ele está se referindo? É o equilíbrio moral, o estudo, a meditação, a vida com objetividade, segurança, serenidade. Ou seja, uma pessoa que se predispõe a uma vida, não é, de equilíbrio, moralidade,
de esforço de transformação moral para que ele possa atrair a assistência dos espíritos superiores. Você não pode exigir isso ou esperar disso de um adolescente que está em fase de formação, que está recebendo toda uma gama de influências orgânicas, transformações biológicas, psicológicas, e um passado que vai gradativamente se impregnando do presente, as vidas passadas. As evocações, continua Kardec, feitas levianamente por gracejo, constituem verdadeira profanação que facilita o acesso dos espíritos zombeteiros e malfazejos. Então, a ponderação de Kardec aqui é de muita segurança, porque uma coisa, repito, é observar a possibilidade do fenômeno ostensivo na adolescência e a seriedade com que isso deve ser tratado. Como se pode esperar, diz Kardec, de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato? Seria de temer que, entregue a si mesmo, ela fizesse disso um brinquedo. Ou seja, dê agora o exemplo do copo. Mesmo nas condições mais favoráveis, diz Kardec, é desejável que uma criança dotada de faculdade mediúnica não a exercite, senão sob a vigilância de pessoas experientes que lhe ensinarão pelo exemplo o respeito devido às almas dos que viveram. Então, ele está dando um aconselhamento àqueles que tinham essa prática. Cuidado que se deveria ter. Porque ele não parte aqui para uma proibição. Porque as pessoas já faziam. Ele, então, colocava a orientação segura ou minimamente arriscada para se exercer. Muito diferente dos tempos atuais, em que se busca ter uma orientação na atividade mediúnica que preserve a harmonia e o equilíbrio do adolescente. Então, a atividade mediúnica nessa idade precisa ser vista como uma exceção de pesquisa observável por Allan Kardec. Mas, efetivamente, nós temos uma sensibilidade natural na adolescência que favorece a intromissão de espíritos bons ou influências negativas. E é nesse espaço de atenção que deve estar voltada a nossa preocupação com o equilíbrio mediúnico do adolescente. Há um estudo muito interessante nesse sentido, no capítulo 5 do livro Missionários da Luz, de André Luiz. É um caso muito interessante de uma jovem de 16 anos de idade. A história começa com a visita de André Luiz a uma reunião mediúnica de desenvolvimento mediúnico. Os médiuns não conseguiram, por fatores variados, nenhuma manifestação mediúnica objetiva, ostensiva naquela noite. O mentor era Alexandre. Terminada a reunião mediúnica, Alexandre André Luiz acompanhou um dos médiuns. Eles observavam a volta do rapaz para casa, que no caminho foi acompanhado
pela irmã, a jovem de 16 anos, e a mãe. Então ele saiu desalentado. Era um rapaz que sofria um processo obsessivo em função de desequilíbrios na sexualidade. Já era casado, mas mesmo assim tinha dificuldades nessa área. E a certa altura, caminhando na rua para casa, o Alexandre, o mentor espiritual muito elevado, pretendendo auxiliar aquele rapaz para que ele pudesse se equilibrar, ter uma visão diferente da vida, com mais segurança e disciplina, sobretudo no ambiente genésico, Alexandre se aproxima da menina de 16 anos, coloca a mão na cabeça dela, enquanto ela caminhava, e começa a transmitir uma orientação para o rapaz, para o médium que estava com dificuldades. A jovem captava com uma clareza impressionante o pensamento, praticamente era fidedigna. André Luiz descreve que ele coloca a mão direita na fronte da menina, e ele percebeu aquele influxo magnético e a captação pela menina imediatamente das ideias. E a menina começa então a dar conselhos ao rapaz, muito maduros. Chegou ao ponto que até a mãe chamou a atenção da menina, porque ela estava entrando num assunto muito grave. Mas ela continuou, porque o Alexandre ali aproveitou aquele momento. André Luiz achou muito interessante. O que André Luiz achou interessante? Na reunião mediúnica, nenhum dos médios conseguiu captar o pensamento de Alexandre como aquela menina. E aí, o Alexandre comenta, dizendo assim, desse processo de captação psíquica da jovem. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum em todas as criaturas. Não só no plano construtivo, mas também no círculo das expressões menos elevadas. Então a gente intui por captação de pensamento de espíritos elevados ou espíritos inferiores. É o que ele quis dizer aqui. E André Luiz, então, analisando o fenômeno, ele pergunta a Alexandre por que a jovem conseguiu captar o pensamento dele e os médios na reunião mediúnica não. A resposta é muito interessante. Ele coloca alguns fatores que favoreceram a captação psíquica da menina, ou pela menina. O Alexandre disse o seguinte: conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente reencarnação. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes. E pelas suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo, conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável.
e o seu coração envolvido em bons sentimentos, comunga com as belezas, com a beleza das verdades eternas, através da crença sincera e consoladora. Então ele analisa a questão psicológica da jovem, biológica, e agora ele vai fazer uma análise do passado reencarnatório dela. Ele diz assim: e além disso, não tendo débitos muito graves do pretérito, condição que é isenta do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra, pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos, vivendo muito mais pelo espírito, nas atuais condições em que se encontra, basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Então, essa análise dele é extremamente interessante. Por que que ela conseguiu ter um pensamento, ter uma capacidade receptiva tão clara, ter um pensamento concorde com o de Alexandre, diferente dos médios que estavam em desenvolvimento. Então, ele coloca fatores ligados à pureza do corpo físico, ausência de emoções fortes, intuição clara e maleável, células livres de influência tóxica, órgãos vocais libertos da maledicência, da revolta, da hipocrisia, centros da sensibilidade sem desvios, sistema nervoso em harmonia, enfim, ausência de débitos graves de outras vidas. Então, seriam as condições peculiares que ele observou, mas ele diz ainda que ela não estaria diretamente num exercício ostensivo de mediunidade, mas num processo de captação intuitiva, que é a mediunidade geral que nós temos. Então, veja, ela era médium sem o saber. Não seria o caso de levá-la para uma reunião mediúnica, mas ela estava expressando o pensamento de espíritos. O que mostra, com esse estudo que André Luiz faz, que a influência dos espíritos já se torna intensa na adolescência. No caso dessa jovem, ela estava influenciada por um elevado benfeitor espiritual, porque ela oferecia condições. Mas, se você modifica a análise e olha por outro lado, se ela traz um passado, uma vida pretérita, com graves crimes, com processos de culpa, não é? Ou tendências negativas acentuadas, se nessa idade, 16 ou 17 anos, já há envolvimento tóxico, com as perturbações, que muitas vezes um comportamento sexual desregrado provoca, com a atenção voltada para as questões de relacionamentos prejudiciais ao seu equilíbrio, ela continuaria ainda captando intuitivamente o pensamento de espíritos com os quais se sintonizasse, com as mesmas tendências que essa pessoa expressaria, ou esse adolescente expressaria, conduzindo a desequilíbrios obsessivos graves. Nesse estado, podem surgir percepções perturbadoras e, às vezes, até a mediunidade ostensiva, mas já desequilibrada. O que se prenderia aí a uma atenção de socorro voltado ao equilíbrio do jovem.
Então, a natural sensibilidade da juventude precisa estar envolta por uma educação segura desde a infância que lhes possa auxiliar no presente, evitando o confronto com um ambiente espiritual perturbador. Então, esse estado psíquico dessa jovem estudada por André Luiz, não é? que André Luiz utiliza como referência positiva, é um alerta, porque se não forem atingidas ou não forem buscadas as mesmas condições, é o que André Luiz quer dizer, a intuição será de captação de pensamentos perturbadores. Foi por isso que Alexandre fez a observação que a intuição tanto serve para captar a orientação elevada quanto o pensamento desequilibrado. Por que Alexandre fez essa observação e André Luiz anotou? Porque eles descreveram, podemos dizer assim, uma situação ideal, mas possível na vida do adolescente. Seria o desejável. A referência que os espíritos trouxeram. As variações dessa referência é que poderiam conduzir a estado de desequilíbrio. Então, ainda na adolescência, nós temos uma mediunidade exercida espontaneamente como sentido espiritual comum em todos os jovens. Então, a gente não precisa esperar a mediunidade ostensiva para trabalhar a educação da mediunidade, que é uma questão que as pessoas colocam muito, mas a mediunidade surgindo na adolescência ostensiva, porque essa latente, o jovem está lidando com ela, o jovem adolescente, o que fazer? Aí é que está a questão. Levar para uma reunião de desenvolvimento mediúnico, há um consenso geral que não seria seguro levar o adolescente, o jovem adolescente, para uma reunião mediúnica, mas que a reunião mediúnica deveria estar aberta ao jovem adulto. Pelo menos nos referindo à questão de idade. É claro que tem que se considerar outros fatores. O conhecimento, o comprometimento, o momento de vida do jovem adulto, que muitas vezes está ainda buscando a sua formação profissional, educacional, e que ele não teria condições, muitas vezes, de assumir um compromisso com a mediunidade na vida toda, para uma vida toda. Mas, na verdade, a partir do marco legal que inicia a vida adulta, ele estaria em condições. Colocar abaixo dessa idade, não é, seria um risco, não é, que não se indicaria para que nenhuma instituição espírita assim procedesse, pelo menos como sugestão. E essa é a orientação geral que se tem buscado empregar, a fim de que se considere na adolescência esse período ainda de formação, de estruturação psicológica, e que muitas vezes o transe mediúnico poderia causar uma perturbação na sensibilidade do adolescente, que, levado para uma reunião mediúnica, poderia ter essa sensibilidade exacerbada, o que poderia causar transtornos emocionais, transtornos mentais de ordens variadas. Por isso que não se deve exercer a mediunidade abaixo da idade adulta. Que foram as ponderações iniciais de Allan Kardec? Vamos observar o risco da mediunidade exercida nessas condições. Mas existem outros fatores
comprometedores, como as consequências de um transe mediúnico na adolescência. Então, a eclosão da mediunidade ostensiva pode ocorrer realmente em qualquer época da vida. No entanto, a prática mediúnica é que deve ser adiada. Mas, como dizemos, o que fazer? Seria agora, na adolescência, diante de uma mediunidade ostensiva, trabalhar esse jovem, a sua harmonia, o seu equilíbrio, para que, se ele tiver compromisso com a mediunidade na vida adulta, ele assumirá a tarefa no momento apropriado. O que as pessoas não percebem, muitas vezes, é que o estudo da mediunidade, o estudo espírita, nessa idade, na adolescência, já compõe o processo de desenvolvimento mediúnico. Desenvolvimento mediúnico não se faz só na reunião mediúnica. Muito pelo contrário. O estudo, a prática do bem, a oração, a meditação, que o adolescente, o jovem adolescente, já deve aprender. Porque aí ele já estará em fase de preparação para um possível exercício mediúnico ostensivo na vida adulta. Então, quando a mediunidade surge ostensiva no adolescente, muitas vezes ela está adoecida. Já seria um processo obsessivo, que é muito comum. Nesse caso, o adolescente precisa de paz, da água fluidificada, da leitura do evangelho, das reuniões de mocidade espírita, que cria um ambiente de proteção para o jovem. Então, esse período de reequilíbrio do jovem compõe, como disse, o processo de desenvolvimento. Quando ele chegar na vida adulta, ou jovem adulto, ele pode ser admitido naturalmente na reunião mediúnica se apresentar as condições de conhecimento, de maturidade do senso moral, a dedicação ao estudo, a dedicação à prática do bem, esse esforço, né, de transformação moral, que é útil no processo de desenvolvimento e da prática mediúnica. Então, se na adolescência nós temos que ter todos esses cuidados, a casa espírita deve se abrir para o jovem adulto atuar na mediunidade, se ele oferecer essas condições que nós acabamos de colocar. Infelizmente, em muitos lugares, não se admite o jovem adulto na reunião mediúnica, o que é um contrassenso. Porque, na verdade, muitos já vêm fazendo esse preparo de estudo, de prática do bem, desde a adolescência. Então, eles têm perfeitamente condições de participarem de uma reunião mediúnica na vida adulta. A casa espírita não pode fechar as portas para o jovem. Deve dar a ele todas as oportunidades de trabalho, inclusive na mediunidade. Veja que agora eu estou utilizando a palavra jovem no sentido jovem adulto, né? Mas o adolescente já deve estar sendo orientado, inclusive para as questões do próprio pensamento, do controle das emoções, já que ele está nessa instabilidade natural do próprio desenvolvimento, é hora de começar a prestar atenção
naquilo que pensa, naquilo que sente, que compõe a educação da mediunidade. Para que ele já note o tipo de pensamento que ele acolhe, que pode conduzi-lo ao equilíbrio ou ao desequilíbrio, já que os processos intuitivos são muito naturais no ser humano e, sobretudo, na adolescência, dada a sua sensibilidade natural, como foi observado anteriormente. Então, o adolescente está muito suscetível às influências espirituais. Daí porque maior deve ser a atenção dos responsáveis para auxiliá-lo a atravessar esse período da adolescência com o maior equilíbrio possível, evitando ambientes prejudiciais ao equilíbrio espiritual, assuntos que venham a perturbar a sua harmonia psíquica, que abriria a mente a outras mentes oportunistas e desequilibradas. Veja os fatores que foram colocados aqui por Alexandre ou por André Luiz, não é? Que seriam os elementos mais vulneráveis ou que daria brecha para as incursões obsessivas. Quando ele diz da jovem lá, no estudo do Missionários da Luz, ausência de emoções fortes, ausência de emoções mais fortes, e permitia que ela captasse o pensamento claro do Alexandre. Então você coloca do outro lado. Se o jovem, o adolescente, tiver emoções fortes, então a intuição ficará positiva, ficará perturbada, prejudicada. Ele coloca aqui, células livres da influência tóxica. Então, se o adolescente já se envolver com tóxicos, o desequilíbrio fica favorecido. E ele ainda fala aqui da maledicência, da revolta, da hipocrisia, né? Que geraria grande perturbação ou brechas, matrizes predisponentes para processos obsessivos indesejáveis, oportunistas ou decorrentes de comprometimentos de vidas passadas. Então, nós vamos observar muitos jovens relatando vidência, sonhos premonitórios, muitas vezes o medo incontrolável, o transe inesperado, e aí ele precisa da reharmonização. Não podemos esquecer também que muitos desses estados, né, como, por exemplo, o medo, algumas manifestações de transe ou visões, podem indicar algum transtorno psicológico ou mental. Então, é muito importante também a família estar atenta ao adolescente e levar, quando apresentar alguns desses distúrbios, a um acompanhamento psicológico e médico para avaliar se a questão é mediúnica ou espiritual ou não, excluindo qualquer comprometimento orgânico ou na saúde que poderia estar causando estados de alteração psíquica, psicológica ou comportamental. Então, o acompanhamento médico e psicológico é um fator de segurança que auxiliaria e auxilia bastante na avaliação se o que ele está percebendo é mediúnico ou não é mediúnico, né? Mas ele precisa, né, o jovem estar sempre
atuando em atividades voltadas à prática do bem, para que ele se afinize com bons espíritos. A busca da espiritualização deve surgir desde cedo. Então, nós vamos observar que a nossa preparação para a atividade mediúnica, ela é lenta, ela é processual, ela é gradativa, que se inicia na infância, percorre a adolescência, chega na vida adulta. Se o indivíduo tiver compromisso com a mediunidade ostensiva, ele abraçará. Se não, manterá o equilíbrio nesse exercício mediúnico contínuo pela intuição, pela inspiração que todos nós temos e também até pela mediunidade mental que eu cheguei a comentar em outro programa. O espírito Emmanuel, também analisando a questão do preparo do indivíduo para a atividade mediúnica, no livro Mediunidade e Sintonia, no capítulo 14, que faz uma observação interessante. Ele diz assim, em termos de tempo de preparação, né, para a atividade mediúnica, ele faz a seguinte observação: se uma certidão de competência no campo das profissões liberais da Terra exige do candidato, desde o abecedário à cúpula universitária, nada menos de 15 a 20 anos de preparação, a fim de que se lhe ajustem os centros mentais para o começo do trabalho a desenvolver, a que título esperar que um médium se forme com segurança em poucos dias? Encarregar-se dos interesses espirituais dos outros, conduzi-los, harmonizá-los, levá-los, elevá-los, melhor dizendo, ou socorrê-los, será menos importante que traçar uma planta para o levantamento de uma ponte ou para a construção de uma casa? E conclui Emmanuel: não nos iludamos com respeito à formação mediúnica. Desenvolvimento medianímico sem aperfeiçoamento do veículo para as manifestações espirituais é o mesmo que trabalho sem orientação do operário, que resulta invariavelmente em cansaço inútil. Então, a ponderação de Emmanuel mostrando que realmente, se nós estamos num desenvolvimento, numa formação de estudo acadêmico, na infância, adolescência, até chegar na vida adulta, acontece o mesmo no processo de formação da mediunidade natural no ser humano ou até mesmo no ostensivo. Quer dizer, esse mesmo período de formação acadêmica deve ser também utilizado para a formação espiritual, que é o que ele coloca aqui. A comparação que ele faz é clara. Ele fala 15 a 20 anos, inclui aí a infância. Então, o que o Emmanuel está aqui incluindo? Que o período da infância, adolescência, até chegar na vida adulta, compõe o processo de desenvolvimento da mediunidade. E às vezes a gente senta numa mesa, numa sala mediúnica, e espera ali com 2, 3 sessões que a pessoa já esteja desenvolvida. Não, ela pode manifestar o transe, mas o processo de desenvolvimento continua. Por isso é que o estudo tem que continuar permanente, até porque o desenvolvimento de uma mediunidade, ele avança para mais de uma encarnação. Então, realmente, aqui partindo para as nossas conclusões nessa temática,
tanto o jovem adulto podendo participar da reunião mediúnica, ou atenção com a adolescência, nós já temos que estudar a doutrina espírita e a mediunidade. O acolhimento da família é muito importante, observar as condições de saúde, o evangelho no lar, a frequência a grupos de jovens. Então, a instituição espírita deve estar aberta e preparada para atender essa faixa de idade. E também os lares, aqueles que convivem com o adolescente, com o jovem, não é? Estarem aí observando e auxiliando-os a perceber a mediunidade em si, natural, pela vigilância do pensamento, pela atenção ao que fala, ao que sente, para que ele possa ser canal de espíritos superiores e não se envolver com espíritos que eles possam conduzir à perturbação e à derrocada. Nós concluímos aqui o estudo da mediunidade na infância e na juventude e daremos seguimento ao nosso ciclo de estudos com outros temas no próximo programa. Seu som está fechado. Perdão, eu notei que aqui estou falando sem o microfone. Perdão todo mundo, mas obrigada, Jacobson, né? A gente realmente encerrou esse tema atual e estaremos continuando nesse segmento do ciclo de estudo da mediunidade. E só lembrando, assim, eu só estou aqui para dar lembrete, tá, Jacobson? A todos que estão aqui conosco, nos acompanhando, vai o convite. Envie suas perguntas por meio do QR Code que você está vendo na tela. Ele esteve na tela durante toda a exposição do Jacobson. E se por acaso você quiser ver novamente, né, amanhã ou depois, pode usar o mesmo QR Code e usar para fazer sua pergunta. A ideia aqui é que a contribuição de cada um é essencial para a gente construir o estudo de uma maneira colaborativa e participativa. O Jacobson já falou, a gente encerrou hoje esse tema, então, no próximo episódio, a gente vai estar reunido para responder as suas perguntas enviadas sobre a mediunidade na infância e juventude, reconhecimento e orientação segura. E sempre lembrando, nos encontramos todas as terças-feiras e pedimos encarecidamente que vocês possam compartilhar esse programa com seus grupos de estudo, com sua casa espírita, com seus amigos também, para a gente continuar construindo esse caminho que para todos nós é um caminho de estudo, de reflexão, de vivência da mediunidade, como um serviço de amor e responsabilidade. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Jacobson, que Jesus nos inspire sempre. Até a próxima semana.